Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos fazer a partilha, né, da palestra da Liliane no Cairós. Tudo o que contém a Rainha Mãe tem seu princípio no fiat. A Rainha Mãe é escolhida, é única, e com um propósito, que é o fiat, e a Luísa Picarreta também. O Adão, quando passou pela prova, ele não passou, né? Nessa prova que Deus fez com ele. Mas Maria, sim. E quando Jesus escolheu Maria, ele viu toda a humanidade nela. E Maria nasceu toda bela, toda santa, toda pura. Maria, antes de ser concebida, ela foi concebida em Jesus, primeiro. E quando Maria foi concebida, toda a humanidade foi concebida nela, foi concebida em Maria. Então, todos nós, né, fomos concebidos junto com Maria. Toda a humanidade foi concebida junto com Maria, quando ela foi concebida no seio da sua mãe. Quando se celebra a festa da concepção de Maria, esta está se comemorando e celebrando a nossa festa, a festa do nosso nascimento. Jesus, ao olhar para Maria, ele nos vê nela. Então, olha que maravilha, né? No dia 8 de dezembro, quando se comemora o nascimento de Maria, está comemorando também o nosso nascimento. Todos nós fomos concebidos, né, naquele momento da concepção de Maria, todos nós também nascemos, toda a humanidade, né? Todas as criaturas ali, Maria representando todos nós. Então, quando Jesus olha para Maria, ele vê todas as criaturas, toda a humanidade nela. O primeiro ato de Maria foi conhecer o mal, que é a vontade humana, separada da vontade divina. Então, Maria, quando ela nasceu, a primeira coisa que Deus deu a ela, a razão. E ela pôde ver, né, a vontade humana, a humana separada da vontade divina. Maria não perdeu tempo, entregou sua vontade a Deus e amarrou no trono de Deus. Maria nunca teve um ato de vontade humana, nem um respiro. Olha que maravilha. Então, Maria nunca fez um ato de vontade humana. Ela viveu plenamente na vontade divina. Jesus, quando criou Maria, ele adotou de toda a razão e depois mostrou a ela a vontade humana e a vontade divina. Maria, quando disse o fiat a Deus, ela disse fiat a todo o plano de Deus. E o plano de Deus contém graças, mares de luz e tudo, mas também contém todas as dores de Deus. Maria aceitou tudo, sofreu tudo o que Jesus sofreu. Maria é o princípio de todo o bem que Deus quis dar a todos nós.
Por isso, toda a criação festejou junto este fiat. Então, Maria é o princípio de todo bem que Deus quis dar a todos nós, né? Então, por isso que a criação festeja todos juntos, né? Este fiat, né? Dado por Maria. Maria diz a Luísa que o ato heróico, Jesus, quer dizer, Maria não, Jesus diz a Luísa que o ato heróico da Virgem Maria foi seu sim a Deus, dando a sua vontade humana e nunca fez um ato de vontade humana, nem mesmo um respiro ela deu na vontade humana. A Imaculada Concepção de Maria foi prodigiosa. Jesus fala que a Imaculada Concepção de Maria, sem a prova, não seria nada. Não seria nada. Ela seria apenas uma pequena luz. O ato heróico dela foi o seu sim, o fiat. Luísa pergunta a Jesus, por que Nossa Senhora não trouxe junto com ela a redenção, o reino da divina vontade? Então ela perguntou, né, por que Nossa Senhora não trouxe junto com ela o reino, na redenção, o reino da divina vontade, né? E Jesus disse, filha, primeiro era necessária a redenção, mas eu e minha mãe estávamos fazendo as duas coisas, trazendo a redenção e o reino da divina vontade. Sem a redenção, o homem não iria entender, nem aproveitar o reino da divina vontade. Então, era preciso, primeiro, o fiat da redenção, né? Para depois vir o fiat da santificação. Jesus diz a Luísa que precisava de 3 pessoas para trazer o reino da divina vontade. Ele, que também tinha a vontade humana, Nossa Senhora e Luísa. Então, as 3 pessoas para que pudesse trazer o reino da divina vontade. Jesus é o único que contém todas as graças e as sementes do reino da divina vontade. Eram as 3 vontades humanas, a de Jesus, de Nossa Senhora e de Luísa. Assim como a Santíssima Trindade, 3 pessoas, também no reino da divina vontade teria que ser 3 pessoas. Jesus diz, minha filha, a Imaculada Concepção de minha mãe foi prodigiosa, maravilhosa, tanto que céus e terra ficaram estupefatos e fizeram festa. As 3 divinas pessoas fizeram competição. O Pai fez sair um mar imenso de poder. Eu, Filho, tirei um mar infinito de sabedoria. E o Espírito Santo, um mar imenso de eterno amor. Que fundindo-se, formaram um só mar. E no meio deste mar foi formada a concepção desta Virgem escolhida, entre as escolhidas. Olha que maravilha. Quer dizer, Nossa Senhora foi escolhida entre as escolhidas. Então, a divindade forneceu a substância dessa concepção. Não só era centro de vida desta admirável e singular criatura, mas este mar estava ao seu redor e não só estava defendida de tudo que pudesse ensombrá-la, mas para dar a cada instante novas belezas, novas graças, potência, sabedoria, amor, privilégios, etc. Olha que maravilha que foi, né? Essa concepção de Maria. Todo bem que se faz na terra passa por Nossa Senhora. Por isso que ela é chamada, né? Medianeira de todas as graças. Porque todas as graças passam através dela, né? Ela pega todo esse bem e oferece no trono de Deus. Então, tudo passa por ela. Todas essas graças.
Deus, ao criar Nossa Senhora, lhe deu o uso da razão, das alegrias e das suas dores. Desde o seio materno, desde o seio materno, Maria, né, ia até o trono de Deus para lhe dar os seus beijos, abraços e lhe dar os seus inocentes sorrisos em correspondência ao amor de Deus. Nossa Senhora vinha até o trono de Deus com plena confiança, porque ela era isenta de todo pecado. É o que põe distância entre o Criador e a criatura. Então, porque Maria, né, ela podia subir e descer, né, subir até o trono de Deus e descer a hora que ela quisesse. Tinha livre acesso, né, à presença de Deus, da Santíssima Trindade. Por quê? Porque ela não tinha nenhum pecado. Ela era imaculada. Olha que maravilha, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Céus e terra festejaram junto com Deus por ter, depois de tantos séculos, a sua soberana rainha. Tá vendo? Então, todo o céu festejou, todo céu e terra festejou, né? O sol, a lua, as estrelas, toda a criação festejou o nascimento dessa rainha, dessa soberana rainha. Só o inferno chorou e sentiu perder as forças pelo domínio dessa soberana senhora. Nossa Senhora, quando entrou na divina vontade, ela entregou a sua vontade humana a Deus, e Deus tirou todas as suas manias, as suas imperfeições que herdamos de Adão. Mas como conosco, né? Hoje, Deus não faz assim. Tirar tudo de uma só vez. Deus vai tirando aos poucos, de gole a gole, conforme nós vamos adquirindo os conhecimentos na divina vontade. O primeiro ato de Nossa Senhora foi atar a sua vontade aos pés do trono de Deus. E a vontade de Deus, aos pés do trono de Deus. E a vontade de Deus se amarrou a ela e tornou-se o seu centro de vida. Então, o que está falando aqui? Que o primeiro ato de Nossa Senhora foi ela atar sua vontade aos pés do trono de Deus, né? E a vontade de Deus, né, amarrou a Nossa Senhora e tornou-se o seu centro de vida. Olha que maravilha. Então, a divina vontade tornou o centro de vida de Nossa Senhora. Se esta Virgem Imaculada não tivesse tido o querer divino como centro de vida, todas as demais prerrogativas e privilégios com os quais a enriquecemos teria sido um nada. Então, por que Nossa Senhora foi e é tão grande, né? Por quê? Porque o centro da vida dela é a divina vontade. Eis a causa pela qual a constituímos rainha de todos, porque quando nós trabalhamos, fazemos com razão, sabedoria e justiça. Nossa Senhora é rainha porque ela nunca fez um só ato de vontade humana, nem mesmo um respiro. O primeiro ato que a soberana rainha fez ao sair do seio materno a sua bela alma saiu do seu corpinho e acompanhou uma legião angélica e girou por toda a terra e foi recolhendo todo o amor que Deus havia espalhado em tudo que ele criou. E penetrando no empírico, veio aos pés do nosso trono
e nos ofereceu a concorrência do amor de tudo que foi criado e pronunciou o seu primeiro obrigado em nome de todos. Olha que maravilha, né? Então, ali naquele momento, né, que ela nasceu, né, tão pequenininha, ela já pensou em todos nós, né? Que ela agradeceu a Deus em nome de todos, toda a humanidade. Então, no dia 8 de dezembro é a festa maior. É o dia da Imaculada Concepção de Maria. Foi o dia que a Divina Vontade teve vida na Rainha do Céu. E é o nascimento da Divina Vontade na criatura humana. Olha que maravilha, né? Nascimento da Divina Vontade na criatura humana. Então, dia 8 de dezembro é também a nossa festa, né? É o dia em que a Divina Vontade nasceu na criatura, né? E todos nós, né? Dia da concepção de Maria. Nossa Senhora é a cabeça deste reino da Divina Vontade. Luísa pergunta: quando será que vem este reino da Divina Vontade? E como parece difícil. Então, Luísa perguntou para Jesus, né? Quando será que viria esse reino da Divina Vontade, né? Como, quer dizer, como é difícil, né? Achou difícil esse reino ser conhecido, amado, conhecido por todos, né? Vendo as dificuldades, né? Que é, né? Aí Jesus fala para ela que ela olha e pensa no humano, né? Na forma humana. E Deus, a visão humana, e a nossa visão humana é muito curta. Mas o que para o humano é tão difícil, para Deus é fácil. Então, quantas vezes... Aí Jesus explica para ela, quantas vezes um vento forte derruba tudo pela frente e ninguém consegue detê-lo. Muito mais forte é o nosso vento divino, o faça-se de Deus. O faça-se de Deus, querido e decretado. Então, se foi decretado por Deus, né? Já está, quer dizer, esse reino já foi amado por Deus, Deus já decretou que ele será conhecido e amado por todos, né? Então, para Deus nada é impossível. E também as orações da soberana rainha, que roga que venha este reino sobre a terra e Deus não lhe nega nada. E suas orações são ventos impetuosos. Então, o faça-se de Deus, né? Se Deus falou, já disse, né? O faça-se, né? O fiat. Então, já está decretado que esse reino virá à terra. E também as orações da Virgem Maria, né? Que Deus não nega nada a ela. Tanto que este reino da Divina Vontade será chamado Reino da Imperatriz Celestial, que fará de rainha no meio de seus filhos na terra. Então, este reino da Divina Vontade será aqui na terra. E Nossa Senhora será a rainha deste reino, né? A Imperatriz Celestial. Jesus fala aqui. No meio dos seus filhos na terra. Tá vendo? Deus fala na terra. Então, Nossa Senhora é que vai reinar no meio de nós, né? Este reino será o reino da Divina Vontade, né? O reino da Imperatriz Celestial. Divina Vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo,
Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos falar sobre a palestra da Ruth no Cairós. O reino da divina vontade já está no nosso meio. Hoje, quando nós vemos tantos escândalos dentro das famílias, das igrejas, na sociedade, às vezes nós ficamos escandalizados com tudo que está acontecendo. Mas, na verdade, tudo isso é a justiça de Deus, que está mostrando, que está revelando tudo que estava escondido. É a verdade aparecendo. Aqui se fala que a igreja contribui para que as verdades fossem ocultadas, escondidas. Mas hoje, com a justiça divina, tudo de errado está sendo revelado, né? É como uma rolha de cortiça na água, né? Que você afunda e ela sobe, né? Ela não para no fundo, ela sobe. Assim as verdades, né? Não fica mais ocultas, né? Elas estão subindo, estão sendo reveladas, né? Na internet, nós vemos e ouvimos vários casos de escândalo, violência, abusos, mentiras, em todas as classes sociais. Nós não devemos nos escandalizar, mas saber que tudo isso precisa ser revelado, para Jesus separar o joio do trigo. O silêncio, no que diz respeito às verdades divinas, forma o túmulo a estas verdades, enquanto a palavra forma a sua ressurreição. Luísa diz a Jesus que sentia repugnância ao ter que relatar o que se passava entre ela e Jesus, mas Jesus diz a ela que a verdade tem que ser dita e revelada. Jesus disse a Luísa que faz 6.000 anos que ele espera para que essas verdades sejam ditas. Desde quando Jesus diz o fit e tudo foi criado. A culpa original afastou o homem de Deus, mas Deus se aproximou do homem, como nós vemos no Antigo Testamento, quando Deus fala com os profetas. Aí depois veio Jesus no Novo Testamento, né? Para regenerar o homem. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio comunicar a palavra. Mas o que Jesus veio fazer vai além de tudo isso. Que o Fiat está no livro do céu. Vai além de tudo isso. Tudo que Deus veio fazer vai além de tudo isso que foi dito que Jesus falou na redenção, né? Tudo que foi falado na redenção, Jesus veio para o Fiat da santificação, né? Que está no livro do céu. E que a Luísa Picarreta foi escolhida para nos trazer estas verdades. Olha lá. Existe uma ordem original para o qual fomos criados, assim como há para tudo o que foi criado também na criação. Deus diz a Luísa: você quer sepultar toda a verdade que foi dita no livro do céu?
Todas as verdades do livro do céu devem ser ditas. A criação não falam e não podem falar sobre essas verdades, né? Do livro do céu. Então, toda a criação, né? Nada pode falar sobre essas verdades do livro do céu. Deus não pode se comunicar com elas assim, como se comunica com o homem, né? O ser humano foi criado para ser um meio de comunicação entre Deus e o homem, através da palavra. Toda a criação está em seu posto, em seu lugar, como Deus os criou, sem mudar nada dentro da ordem, porque estão dentro do fiat divino. Toda a criação, tudo, céu, tudo que existe no céu, na terra, no mar, tudo está em sua ordem, conforme Deus criou, né? Por quê? Porque eles vivem dentro do fiat divino. Deus fez o homem. Então, Deus criou o homem, né? Livre, para viver na divina vontade, né? Com a sua vontade. Então, o homem é livre para escolher se quer ou não viver na divina vontade. As pessoas hoje estão vivendo nas trevas da vontade humana. O fiat divino é a ressurreição das verdades humanas e divinas, né? Aqui estão surgindo aqui na Terra, todas as verdades, né? Humanas e divinas aqui na Terra. Enquanto os humanos querem expulsar Jesus da face da Terra, Jesus está preparando uma era do amor, a era do terceiro fiat, a era do terceiro fiat. Para saber se estamos no caminho certo, neste mundo de hoje, é só optarmos pelo caminho da cruz. Se a gente quiser saber se está seguindo o caminho de Jesus, nós devemos optar pelo caminho da cruz. Aqueles que abraçam a cruz encontram a ressurreição. A alma que vive na divina vontade vê tudo, né? A alma que vive na divina vontade vê tudo o que está acontecendo na terra e compreende que tudo é justiça divina. A alma que vive na divina vontade se torna um sol e leva luz aos outros através da palavra. Ela fala e comunica tudo que recebe de Deus, e Deus envia luzes a ela e ela transmite. Ler e conhecer o livro do céu e transmitir tudo o que Deus revelou a ela e também na sua vida no dia a dia. Então, viver na divina vontade, né? Aqui fala aqui. Então, aqui está falando que viver na divina vontade é ler e conhecer o livro do céu, em primeiro lugar, né? E transmitir tudo que Deus revelou, né? Para ela, quer dizer, para a pessoa que está lendo o livro, e também na sua vida no dia a dia. Deus nos criou para se comunicar com ela, falando das maravilhas que Ele fez em nossa vida. Então, a pessoa que vive na divina vontade tem que conhecer o livro do céu e transmitir tudo que Deus falou ali para ela. E todas as luzes que ela receber no seu dia a dia, no livro do céu, através dos vídeos que ela ouve, tudo precisa ser transmitido, precisa ser falado. Os filhos da divina vontade vivem na divina vontade não como espectadores, mas como personagens vivos para narrar as maravilhas de Deus. Os filhos da divina vontade não são flores na terra, recebendo a vida do sol e usufruindo, mas Deus quer que os filhos da divina vontade sejam sóis, que transmite a luz que recebe para os outros, que sejam outros sóis. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou.
Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos fazer um comentário aqui, né? Uma partilha sobre a palestra da Andresa no Cairós. Aqui a Andresa, ela faz uma oração da Luísa Picarreta, né? Que falou da ordem em toda a criação, que cada coisa está em seu devido lugar, como Deus as colocou funcionando, em perfeita harmonia, porque a vida de cada coisa criada é divina vontade. Então, tudo que existe na natureza, toda a criação, né? Tudo está, a vida de cada coisa é a divina vontade. A criação não cresce nem decresce, tudo está como Deus criou. Só o homem está fora desta ordem, porque saiu da divina vontade. Então, toda a criação está como Deus criou, né? Em perfeita ordem. A única coisa que está fora da ordem é a criatura, né? O homem. Só ele saiu dessa ordem. Deus criou o homem para viver na divina vontade, para conhecê-lo e amá-lo. E Deus fez toda a criação para ser morada do homem, e fez o homem para ser morada de Deus. Mas o homem, ao subtrair-se da divina vontade, ficou privado, né, dela e passou a viver da vontade humana. O homem passou a ficar doente, raquítico, sem alimento de Deus, da divina vontade, e passou a viver nas trevas, escravizado pelas suas paixões e em grande desarmonia. Não tem paz nem consigo mesmo. Isso é o que aconteceu com o homem, né? Depois que ele saiu da divina vontade. Saiu da ordem primordial da criação, né? Qual foi criado, que é viver na divina vontade. O homem, ao viver na vontade humana, é como dizer a Deus: eu não quero fazer parte da sua família, que é a divina vontade. Deus não quer fazer nada sem a nossa participação. Não que ele não possa fazer, né? Não que Deus não possa fazer. Mas fazer tudo sozinho. Deus pode fazer tudo sozinho se ele quiser, mas ele preferiu contar com o homem. Ele tudo pode, mas quer contar conosco, ter a nossa companhia, ter com quem falar, com quem desabafar. O homem é o único que pode corresponder a Deus em seu amor. O homem é imagem e semelhança de Deus, mas Deus não é invasível. Não faz nada sem a nossa vontade e consentimento. Por isso ele não nos chama a viver na sua divina vontade através do seu conhecimento, que é através do livro do céu. O homem que vive na divina vontade é filho de Deus. E o que vive na vontade humana é servo. O filho vive na casa do pai e tem direito de fazer uso de tudo que é do pai. O servo vive na casa do pai, mas não tem direito, como filho, e não é herdeiro dos bens do pai. O homem que vive na divina vontade não precisa de leis, porque a lei dele é o amor. Ele vive na vontade de Deus e não faz a sua vontade, mas a de Deus. E é o que nos ensina no Pai Nosso, né? O Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Aqui vou fazer uma partilha aqui da palestra da Cecília do Cairós. No começo, tudo estava em harmonia entre o Criador e a criatura. Tudo que o homem queria, ele tomava, porque tudo era do Pai, que era do Pai, era dele. E o homem era um filho feliz. Deus via todos os seus atos sendo reproduzidos nos atos do homem. Então Deus escolheu a Luísa Picarreta, né, para ser a portadora da divina vontade da terra. E Deus quer todos os seus filhos vivendo na divina vontade, fazendo todos os seus atos na divina vontade. E para viver na divina vontade, basta que a criatura deseja viver nela e tenha o conhecimento através do livro do céu e passa a viver de acordo com esses conhecimentos, que é de acordo com a ordem divina do nosso Criador. Então Deus escolheu a Luísa Picarreta para dar continuidade no seu plano, que não foi anulado, mas suspenso por 6.000 anos. Jesus esteve junto com a Luísa por mais ou menos 60 anos, né? Instruindo ela na divina vontade, através do livro do céu, que foi Jesus falando e a Luísa escrevendo. Esses 36 livros do céu, Jesus nos deixou para instruir-nos e nos ensinar como viver na divina vontade. Viver na divina vontade é Jesus vivendo através de nós. É Jesus vivendo, não nós, a criatura. Desaparece. É Jesus vivendo, não nós. Mas a criatura desaparece. É Jesus quem fala. Ouve, vê, trabalha, faz tudo através de nós. O que quer dizer? Viver na divina vontade é Jesus que está vivendo em mim. Já nos, como de São Paulo, já não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Quer dizer que eu não existo. Tudo é Jesus em mim, né? Eu desapareço. E aí Jesus que aparece, é tudo ele que faz. Então, tudo que o Filho da divina vontade faz, não é ele, é Jesus através dele. Jesus se cobre Jesus se cobre com essa pessoa, né? Essa pessoa é a roupa de Jesus, que é o que Jesus fala no livro dos céus. Jesus se cobre com essa pessoa, quer dizer, ela é a roupa de Jesus para viver aqui na terra. Jesus vai iluminando essa pessoa, transformando, até que tudo nessa pessoa seja divino. E Jesus diz a Luísa que tudo que ele realizou através dela, na divina vontade, não foi revelado a ninguém nesses 6.000 anos. Ninguém viveu na divina vontade, a não ser Adão e Nossa Senhora e a Luísa. Nenhum santo, por mais santo que foi, não viveu essa santidade. E Jesus, através da Luísa, convida hoje a todos a viver na divina vontade. Jesus diz que a divina vontade é a santidade da santidade. É a maior santidade que já existiu e existirá. E Jesus vivendo através da criatura. A criatura será uma hóstia viva aqui na terra. Divina vontade, reina na minha vontade,
Fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos fazer a partilha da palestra da Michele no Cairós. O Fiat é a vontade de Deus. Deus quer dar o seu reino da divina vontade a todas as criaturas. Mas o homem deve pedir e desejar este reino. Para que isso aconteça, precisa ter o conhecimento. Ninguém deseja e ama aquilo que não conhece. O homem sem o conhecimento, que está doente, não vai se tratar. Assim é a divina vontade. Sem conhecer a miséria em que ele vive, sem conhecer o mal que é a vontade humana, ele não vai desejar a vontade divina. A vontade humana é a chave do inferno. E para viver na vontade divina, a criatura tem que conhecer a divina vontade e sentir repugnância da vontade humana. Deus criou o homem com a finalidade de ser a sua morada. O coração do homem deve ser o trono de Deus. A criatura deixa de existir. É Jesus vivendo através da criatura. E os santos no céu ficam extasiados ao ver uma criatura vivendo na divina vontade. Luísa pergunta a Jesus aqui, se ele quer tanto que o homem vive na divina vontade, então por que ele não dá este reino tão santo a todas as criaturas? E Jesus disse a Luísa que as criaturas têm que pedir, têm que desejar esse reino, porque ninguém ama aquilo que não deseja, né? E nem ama aquilo que não conhece. E para desejar este reino, precisa conhecê-lo primeiramente. Foi aí que Jesus nos deixou o livro do céu, através da Luísa, e é preciso ler e meditar este livro para conhecer a divina vontade e desejá-la e desejar este reino tão santo. Sem conhecer não tem como, né, gente? A gente não vai desejar uma coisa que a gente não conhece, né? A gente não vai desejar comer uma fruta que a gente nunca viu, comer um doce que nós nunca vimos, né? Não tem como. A gente só deseja aquilo que a gente vê, que a gente conhece. A criatura, através do conhecimento do livro do céu, vai ver o estado de sua alma, as trevas em que ela vive, e vai desejar sair das trevas, da miséria em que vive. Conforme a pessoa vai conhecendo o livro do céu, ela vai vendo as suas misérias, né? Ela vai conhecendo todas as suas misérias. Ele terá o conhecimento de que na divina vontade é herdeiro e filho legítimo do Pai, herdeiro de todos os seus bens. E Deus quer que o homem seja livre e feliz. Porque a criatura que vive da vontade humana é infeliz e escravo do pecado. Quem vive na divina vontade é o rei e rainha deste reino tão santo. Olha que maravilha, né? Jesus fala aqui.
São os reis e rainha, né? Aqueles que vivem na divina vontade. Mas as pessoas não conhecem a divina vontade e vivem fora deste reino, como servos, e não desejam nem suspiram este reino. Dar este reino a quem não o conhece é como dar uma nota de grande valor a uma criança. Ela vai rasgar e jogar fora, porque não conhece seu valor, né? É assim a pessoa, para viver na divina vontade, precisa amá-la, desejá-la, conhecê-la, mais que a sua própria vida. Até a sua salvação, mais do que a sua própria vida, mais que a sua própria salvação. Quando o homem vive na vontade humana, vive fora do propósito para o qual ele foi criado, que é ser morada de Deus. A diferença entre a vontade divina e a vontade humana é muito grande. Os santos do céu, quando viveram na terra, faziam a vontade de Deus com a vontade humana deles, que é trevas. Os filhos da divina vontade vivem na terra, vivendo a vontade de Deus, porque é Deus vivendo através dele. Não é a pessoa, né? Não é a pessoa, é Deus, é Jesus vivendo através dela. Ela não existe mais, é Deus vivendo nela, ela é vestimenta de Jesus. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos fazer a partilha da palestra da Keila no Cairós. Luísa, ela fala que Jesus queria falar com ela para lhe revelar luzes sobre a divina vontade. Mas ela estava tão angustiada pela privação de Jesus que não prestava atenção àquelas luzes que Jesus queria falar com ela. O que acontece mesmo com a gente, né? Às vezes Jesus quer nos falar, revelar, nos dar muitas luzes, né? Quando a gente está estudando aqui o livro do céu, no grupo. Mas às vezes a gente está tão... às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas do nosso dia a dia, que Jesus não consegue falar com a gente, né? Quando uma criatura não se interessa, não presta atenção àquilo que Jesus está falando, as luzes que Jesus está revelando a ela são abortadas. E ela não recebe a vida de seu parto de luz. Olha como que é triste, né? Jesus quer revelar as luzes, mas não tem como, né? Porque a gente não está aberta para receber. Então essas luzes são abortadas, né? Essas morrem. Quando o Fiat Divino quer manifestar uma verdade, põe em atividade todo o nosso ser, e regurgitando de amor, de luz, de potência, de sabedoria, de beleza, de bondade, forma o parto da verdade que quer por fora. Quando vem um conhecimento, através do livro do céu, ou algo que nos acontece, ou de um vídeo que alguém falou, e que Jesus quer nos mostrar, quer nos revelar, quer dizer que a divina vontade se colocou toda ali, com toda a sua sabedoria, potência e amor,
que Deus tem por nós. E não é apenas uma luz, um conhecimento, mas é o próprio Deus que ali desce até nós com todas as suas características de potência, sabedoria, bondade e amor, que quer nos comunicar. E ele forma a luz e a verdade que quer botar fora para nos comunicar. Então, aquilo que ele quer nos comunicar, porque ele quer nos dar, né? Então, nós devemos estar sempre atentos para que todas essas luzes, estes partos, não sejam abortados. Morra junto com toda a verdade, sabedoria e amor que Deus quer revelar. Então, é muito importante, né? A gente prestar atenção quando Jesus quer nos revelar algo. Porque o próprio Deus ali, que desce, né? Para comunicar com a criatura, muito grande, né? Muito grande. O próprio Deus que desce ali e para nos comunicar, né? E aí ele forma a luz, a verdade que quer botar fora para nos comunicar. Olha que maravilha. Então devemos estar sempre atentos para que todas essas luzes, esses partos, não sejam abortados e morram junto com toda a verdade, sabedoria e amor que Deus quer revelar. Isso aconteceu comigo. Também, eu dou um testemunho, também aconteceu comigo. Jesus falou várias vezes comigo, né? E eu não transmiti essas luzes que Jesus me revelou, né? Então, elas morreram comigo. Então, Jesus não me revelou mais, porque eu deixava essas luzes morrerem. Quantas vezes eu estava meditando o livro do céu, né? Vinha assim uma luz, né, um entendimento, né? Eu ficava, nossa, que maravilha, que coisa linda, que isso, que aquilo, mas não revelava, não punha para fora, né? Não falava, não comunicava, não passava para as pessoas, né? Essas luzes morria comigo. Então, aí Jesus, quando a gente faz isso, Deus não revela mais luzes para a gente. Então, Jesus não me revelou mais. E durante o nosso dia, nós devemos estar atentos em tudo que nos acontece, porque Jesus pode falar conosco em qualquer circunstância que pode nos acontecer. Então, a gente tem que estar sempre atento nos acontecimentos do nosso dia a dia, porque em tudo que acontece, sempre Jesus tem algo para nos dizer. A divina vontade nos dá a direção que devemos tomar na nossa vida. E se estivermos atentos, a divina vontade nos instrui nas mínimas coisas que nos acontecem. É preciso estarmos atentos para discernir quando é a divina vontade ou quando é a vontade humana. Então, é muito importante a gente estar sempre atento, porque fala assim, nem tudo que nos acontece é divina vontade, porque muitas vezes é a nossa vontade humana, querendo reinar ou a das pessoas com quem convivemos, né? A gente está sempre atento nessas que nos acontece, que nem sempre é a divina vontade que está nos falando, né? É a nossa vontade humana. Há vários motivos pelo qual nós não ficamos atentos àquilo que Jesus quer nos falar. Um desses motivos de não estarmos atentos é não discernir a vontade divina da vontade humana. É não estarmos vazios de nós mesmos. Precisamos nos vaziar. Temos que entregar toda a nossa vida a Jesus, a nossa família, o trabalho, saúde, tudo, né? Tudo é tudo, né? É tudo que nos acontece. Tem que entregar tudo nas mãos da divina vontade. Tudo que nos acontece é vontade de Deus. A gente lembrar sempre disso. Porque às vezes nós estamos diante de Jesus, mas a nossa mente está nas preocupações. Então, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, né? Da nossa vida, das nossas preocupações. Luísa,
Jesus diz a Luísa que para ele reinar na vida dela, só ele pode existir. Jesus diz a Luísa, só eu mereço ser amado. É muito forte, né, gente, o que Jesus está dizendo aqui. Só eu mereço ser amado. A gente acha que se uma pessoa falar isso pra gente, uma aqui na Terra, uma pessoa falar, fala assim, nossa, não é só ele que merece ser amado, né? A gente pensa assim, mas quando é Jesus, a gente sabe que é. Só Deus merece ser verdadeiramente amado, né? Só ele merece todo o nosso amor. Aqui na Terra, os amores são passageiros, né? Então a gente não tem que lembrar isso, que todos os amores dessa terra são passageiros. E diz a Luísa, se você prometer que vai me entregar a sua vida, eu vou pôr mão à obra. Você precisa entregar tudo que está em sua mente, o mundo, as paixões, as pessoas, as imaginações. Eu não posso entrar no seu coração. Este murmúrio em sua mente é um impedimento para te deixar me ouvir mais claramente a minha voz e derramar graças para te deixar se apaixonar por mim. Promete-me ser totalmente minha e eu porei mãos à obra. Você tem razão que não pode nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me tua vontade e isso me basta, tá vendo? O que Jesus quer de nós? Quer que a gente se esvazie de nós mesmos, né? Entregar tudo nas mãos da divina vontade. Nossa vontade, tudo que na nossa vida, todo que nos acontece com a nossa família, não preocupar com nada, saber que tudo está nas mãos da divina vontade, que Deus cuida. Entre nós e Deus há uma comunicação, mas a nossa vontade humana entre no meio e dá uma interferência, atrapalhando essa comunicação, tá vendo? Então Jesus fala aqui, que entre nós e Deus há uma comunicação, né? O que é essa comunicação? É a divina vontade que habita em nós, né? Mas existe no meio uma interferência, que é a vontade humana, que interfere e não deixa, né, a gente se comunicar com Deus. Jesus disse a Luísa, eu sou o único que mereço ser amado. Olha que maravilha. Eu sou o único que mereço ser amado. Temos que lembrar que a vida na divina vontade é o vivo, é hoje, agora, é cada momento vivido da sua vida. Então, isso que é importante a gente lembrar, que viver na divina vontade não é nada de extraordinário. É tudo que nos acontece no nosso dia a dia. As menores coisas, menores acontecimentos, tudo que nos acontece é a divina vontade operando em nós. Então, tudo que a gente fizer é na divina vontade, tudo unido com Jesus. A divina vontade nos instrui quando nós a desejamos, quando nós a procuramos, no decorrer da nossa vida. À medida que a gente vai se interessando pela divina vontade, vai buscando a divina vontade, vai procurando, vai estar sempre, né, procurando fazer a vontade de Deus, né? Ela vai nos instruindo. Exemplo, se eu tenho algo para resolver, eu peço à divina vontade que me mostre o que eu devo fazer. Ela vem nos mostrar, e é aí que devemos estar atentos aos acontecimentos. Porque Deus pode nos falar de várias maneiras. Por isso Jesus nos fala, esteja atenta, presta atenção. Se você vive na divina vontade, tudo que te acontece é Jesus, é a divina vontade. Até mesmo o prato que você derrubou e quebrou, foi Deus quem permitiu. A visita que recebe e não pode comparecer, a visita que você recebe, inesperada, né, que você não estava esperando, o compromisso que você não pôde comparecer,
Tudo que acontece no seu dia não é seu, é de Deus. Tudo é vontade divina. Tudo é Deus. Então, por isso que a gente vê, quando a gente pede para Deus numa orientação na divina vontade, a gente tem que estar atento a todos os nossos acontecimentos no dia a dia. Que Deus pode nos falar de várias maneiras. Então a gente tem que estar atenta para que Deus vai nos revelar. Jesus alerta Luiz e a todos nós. Viver fora da divina vontade é viver nas trevas. Mesmo que a pessoa esteja procurando a santidade, porque todos os atos feitos fora da santidade divina não são perfeitos. Sempre tem um interesse próprio ou um apego. Então Jesus está dizendo aqui, né, que viver fora da divina vontade é viver nas trevas, né? Que eu estava falando para Luiz, tá ali na live, né? Viver da divina vontade na divina vontade. Viver da divina vontade é você usufruir da divina vontade. Tudo que Deus te dá. Só, mas você não vive nela. E viver na divina vontade é você viver na divina vontade, fazendo a vontade de Deus, vivendo na vontade de Deus. Não são atos puros, os atos feitos fora da divina vontade não são atos puros, são unicamente para agradar a Deus, como são os atos dos filhos da divina vontade. Por isso que Jesus ama tanto os filhos da divina vontade, porque os atos feitos na divina vontade são unicamente com o intuito, né, de agradar a Deus. Somente para agradar a Deus. A gente faz, né? É isso que agrada tanto a Deus, a divina vontade. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.